Fala, molecada! Acabou as férias, hein? Acabou a semaninha de férias aí. Espero que estejam mais calmos, que não estejam ligados no 440 bagunçando na minha sala. Falei com alguns pais aí. Então, vamos melhorar, hein? Vamos melhorar. Muita gente foi muito mal na segunda prova. Muita gente foi mal por extrema desatenção, por bobagem, extrema bobagem. Vamos mudar isso, né, gente? Vamos levar um pouquinho mais a sério. Eu falo, eu não vou continuar. Eu não vou parar minha aula para dar chilique, gritar, espernear com o aluno. Cada um de vocês sabe o que vocês foram fazer na escola. Não vou jogar coisa em aluno, não vou parar a aula para gritar. Vocês já sabem, já cansei de falar isso com vocês. Fala sempre. Preciso parar a aula. Vocês sabem que vocês estão fazendo coisa errada. Eu deixo para os outros professores gritarem. Quer gritar? Grite à vontade. Chega estressado na sala dos professores. Não ligo. Teve gente que tirou 10, teve gente que tirou 9, teve gente que tirou 8, teve muitos que tiraram 0. Quem tirou 0 é os que ficam correndo pela sala enquanto eu estou dando aula? Não, né? Falo. Vocês são crianças, mas não são crianças. Vocês sabem o que vocês fazem de errado. Vocês sabem o momento que vocês têm para participar da aula e para bagunçar. Então, avisei já. Alguns pais que vieram falar comigo. Olha aí. Quer correr pela sala? Quer dormir? Vou parar a aula, não vou perder 20 alunos que estão prestando atenção por causa do alecrim dourado que quer dormir. Se estiver me atrapalhando, aí ok. Se eu não conseguir dar aula porque vocês estão avançando, aí a gente para. Do contrário, não quer prestar atenção, quer ficar cortando a unha, vai fundo, velho. Tá? É o futuro de vocês. Pai e mãe sabem bem do que eu tô falando. Enfim, não tô aqui pra ficar puxando a orelha de ninguém. Espero que os pais tenham feito isso quando viram 4, 5, 3 de média que vocês tiveram, enquanto outros tiveram 8 e 9. Bom, falando do nosso conteúdo. Alguns, se vocês pegarem, eu vou ler com vocês o caderno do aluno. Alguns de vocês, se vocês olharem aí no caderno, vocês vão ver que alguns conteúdos a gente pulou. A gente passou direto, igual sólidos geométricos, planificação. Não acho que era agora o momento. Acho que tinha coisa mais importante para a gente voltar na matéria quarta, quinta série, para a gente entrar em frações e números racionais e números decimais, que a gente passou muito por cima só. O conteúdo está muito espremidinho para tudo que a gente tem que rever dos anos passados. Então tem alguns conteúdos que ficaram para trás. Vou passar muito assim. Não vou perder uma semana no conteúdo de planificação. É um conteúdo gostoso de brincar, de pegar o quadradinho e abrir ele, ver o formato dele, mas verdade, serve para muita coisa. Não vai mudar a vida de vocês, sendo extremamente honesto. Vocês precisam ter essa visualização, ok, mas eu não vou perder uma semana inteira com isso, sendo que a gente precisa frações, vocabulário matemático, tem coisa muito mais importante que a gente precisa acelerar para fazer. Então tem alguns conteúdos que não foram passados, vão ser retomados na hora certa. Não vou entrar direto ainda no segundo bimestre, a partir de terça-feira, não vou entrar ainda no conteúdo que eu vou ler hoje. Vou rever a prova com vocês, vou rever muitos conceitos com vocês. A primeira semana a gente vai rever o primeiro bimestre. Vai ser chato, se preparem. Mas já vou deixar aqui um material de referência para os pais, se vocês estiverem assistindo aí, para saber qual é o conteúdo do segundo bimestre do nosso ano. Beleza? Vamos lá, já tem 5 minutos, eu ia fazer um vídeo de 10 minutos. Sequência de atividade 5, ampliação e redução, lados correspondentes, olha aí. Você sabe o que é ampliação? Sabe o que é redução? Sabe o que é a palavra correspondente quer dizer? Se você não souber, já ferrou. Tá vendo? Nem entramos na matemática, eu só li uma frase. 2 anos parados em casa, 2 anos de conteúdo perdido, mas falta muita leitura, falta vocabulário a vocês. Nossa, cansei de falar isso, vou falar isso milhões de vezes. Não tem número nenhum aqui, não tem matemática nenhuma. Mas se você não souber isso aqui, já era. Ampliar, aumentar,
reduzir, diminuir. Correspondente. Por enquanto a gente ainda pode deixar correspondente como algo igual ou parecido. Eu não tenho outro quadrado. Ó, aqui. E esse. Retângulo. Esse é um retângulo. Se aqui tiver 3 unidades de medida e aqui tiver 6, aqui vai ter 2 e aqui vai ter 3. 6. 3, 6, 2, 4. Se aqui... Ai! Se aqui tiver 3, esse aqui tiver 3, esse vai ter 6. Dobro. Se esse aqui tiver 2, esse aqui vai ter 4. O dobro também. São correspondentes. Não são iguais, são correspondentes. Vocabulário. Tá? Compreender a notação de segmento. O que é um segmento? Ó, mais uma palavra aí. Imagina que você tem uma reta infinita que vai das duas bordas do nosso universo e você pegou só um pedacinho dela. Só esse pedaço de 20 centímetros aqui. A propaganda de 20. Pegou só esse pedacinho aqui. Você tem um segmento de reta. Segmento é um pedaço. Do mesmo jeito que fração pode ser vista como um pedaço, ou uma parte de um todo, segmento de reta, pedaço da reta. Construir em malha quadriculada segmentos proporcionais. É isso que eu fiz aqui. Esse segmento é proporcional a esse. Esse tem 3, esse tem 6. Isso é uma proporcionalidade. Existe uma proporção entre os dois. Associar lados correspondentes de figuras poligonais congruentes. No caso de congruentes, são duas iguais. Essas duas folhas aqui. Quais são os lados correspondentes? Pô, esse lado aqui corresponde a esse lado. São congruentes. Elas são iguais. Se você colocar um em cima do outro, assim, todos os pontos se congruem. Bonito. Deve existir essa palavra. Associar lados correspondentes de figuras poligonais em situação de ampliação e redução. É isso aqui. Né? Eu tenho esse, eu ampliei, eu tenho esse. Eu tenho esse, eu reduzi, eu tenho esse. E por que elas têm que ser correspondentes? Porque se eu multiplicar esse aqui por 2 e esse aqui por 3, ele não vai ter a mesma proporção caso eu tenha só por 2 e por 2 nesse aqui. Aí eles não são figuras correspondentes. Vai ver tudo isso. Aqui uma série de atividades, de exercícios. Eu vou fazer um vídeo resolvendo isso aqui. Depois da aula, senão vocês vão copiar a resposta e vão chegar com tudo pronto na aula, não vai. Tá? Aulas 3 e 4, na próxima semana, a primeira semana agora. Terça, quarta e quinta, revisão. Próxima semana, aula 1 e 2. Na outra, 3 e 4. Tá? Eu vou pegar as aulas 3 e 4, eu vou pegar por semana. Semana 1, aula 1 e 2. Semana 2, aula 3 e 4. Espero que vocês colaborem comigo para a gente fazer. Ângulos. Ah lá, tinha gente na aula aí que queria falar sobre ângulos. Né? Vocês estão loucos para fazer raiz quadrada, mas tinha gente querendo falar sobre ângulo. Compreender a notação de ângulo. Ângulo, por enquanto, para vocês, a notação de ângulo vai ser baseado em pontos e no vértice. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Você tem esse segmento E, P e o segmento PM. O ponto P é o vértice, que vai ser onde forma o ângulo entre os segmentos. Então a gente vai ter o ângulo E, o P e o M. E onde é o vértice, a gente mete um chapéuzinho. O vértice é onde tem o ângulo. Isso é a notação. Por enquanto vai ser assim. Depois muda. Depois complica. Aí você pode marcar assim. Ou normalmente você marca como alfa, teta. Aí, avançado aí é a parte de física que vocês gostam de falar. Tá? Então aqui alguns exercícios de nomear ângulos e tudo mais. Diferenciar aqui, o segundo ponto. Ó. Diferenciar ângulos retos, agudos ou obtusos, utilizando instrumentos não convencionais. O instrumento tradicional é o transferidor, que é uma reguinha redondinha que vocês têm no estojo. Eu não tenho aqui. E aí a gente vai usar instrumentos não convencionais para saber isso. A gente pode usar isso aqui para medir um ângulo reto, né? Ângulo reto. O ângulo agudo é um ângulo mais fechado e o ângulo obtuso é um ângulo mais aberto. Como lembrar? Ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo,
Você consegue ter alguma coisa pontuda? Percebe? Aqui, ó. Pontudinho. Bem pontudo. Ele é agudo. Ele é um ângulo fechado. É um ângulo menor de 90 graus. E o que sobrou é obtuso. Pronto. Sabendo dois, o terceiro você tira por eliminação. Medir ângulos usando o transferidor. Usando a reguinha lá de vocês. Medir ou estimar a medida de um ângulo utilizando a malha quadriculada. Se você tem um ângulo de 90 graus, você consegue pegar aqui no meio um ângulo de 45. Você pega aqui no meio, mais ou menos aqui, ó, um ângulo de 45. Ele vai chegar até aqui onde está meu dedo. Daqui, está escrito ali, estimar, ó, ângulo de 60 e ângulo de 30. Eu tenho um ângulo de 90, posso chutar aqui um ângulo de 80. Estimativas. É chute. Estimativa é um jeito bonito de falar chute. Utilizando a malha quadriculada. Associar ângulos correspondentes em figuras poligonais congruentes, representar em malha quadriculada. Por exemplo, tenho dois retângulos desse. Eu quero o ângulo correspondente a esse ângulo nessa figura. Nossa, que difícil. Pô, é esse, né? É o mesmo. Se eu tiver uma figura diferente, supondo que eu tenho só um triângulo, quero essa aqui, vocês vão ter que identificar isso, uma figura congruente. Congruente é igual. Todos os pontos são iguais. Depois, ali embaixo, ângulos correspondentes de figuras poligonais em situação de ampliação. Você tem esse, depois vai ter esse. Tem desenho aqui embaixo. Ó, cadê? Aqui, ó. Aqui são figuras congruentes. São figuras iguais. Qual o ângulo correspondente ao ângulo A, B, C? Qual o ângulo correspondente? Nossa, que difícil. É o mesmo ângulo, só mudou o nome. Vocês vão errar isso na prova. Certeza que alguém vai errar isso na prova. E aqui, em situação de ampliação. De novo, eu tenho aqui o segmento de reta, HLK. Eu quero o ângulo correspondente a esse ângulo. Já está até da mesma cor, né? Aqui. É isso. Aqui, nossa! Meu Deus, e agora? Não é a mesma figura. É a mesma figura. São figuras correspondentes. São figuras... Uma foi ampliada, né, reduzida em relação à outra. Ó, o ângulo G aqui em cima, o ângulo agudo. O ângulo da pontinha da caneta aqui, ó, o ângulo agudo. Onde que ele está? Ele está aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Nossa, aqui. Qual o ângulo correspondente ao ângulo HGF na figura B? É o ângulo ABC. Só isso. Tá? Aula 5 e 6. Falta muito. Vamos fazer só isso. Vou terminar, vai fazer só aqui. 13 minutos. Aulas 5 e 6. Ampliação e redução. Congruência de ângulos correspondentes em situação de ampliação. Nossa, congruência. De novo, a palavra ali. Determinar a medida de ângulos correspondentes de figuras poligonais congruentes. Uma dica. Eu tenho uma figura poligonal. Eu aumento ela. Os ângulos são os mesmos. Se você mantiver a proporção de todos os lados, é 2 aqui, vai ser 4 no outro. É 2 aqui, vai ser 4 no outro. Nesse caso, né? 3 aqui, vai ser 6 no outro. 2 aqui, vai ser 4, vai ser o dobro. O ângulo é o mesmo. Sempre o mesmo. Verificar a congruência das medidas de ângulos correspondentes a congruentes. Igual aqui, ó. Essas figuras são iguais, né? São congruentes. Mas ó, esse ângulo é igual a esse. Esse é igual a esse. Não mudou nada. Não mudou nada. Bobagens. Verificar a congruência das medidas de ângulos correspondentes em figuras poligonais em situação de ampliação e redução. Se você ampliar ela igualmente, tudo igualzinho, o ângulo é o mesmo. Tá? Você pegar um quadrado, o negócio que estava quadrado. Eu posso ampliar esse quadrado tanto que for, sempre vai ser 90 graus. Um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Se eu aumentar ele, pode ser desse tamaninho, ou um tamanho gigantesco. Cadê? Tinha um barquinho de papel da minha filha. Os ângulos vão ser iguais. Tá? A medida deles vão ser sempre iguais. Determinar a medida de ângulos correspondentes de figuras poligonais. Aí vocês vão ter que usar o transferidor para determinar essas medidas desse ângulo. Tá? Aqui, ó.
medidas iguais. Medidas iguais, ângulos iguais. Medidas iguais, ângulos iguais. Beleza? Aqui, nossa. Aumentei ela, ó. Tem 2 aqui, tem 1, 2, 3 aqui. E 1. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Eles são iguais, ó. Eles são proporcionais. É que ele não manteve aqui, ó. 1, 2 e um pouquinho de altura. 1, 2, 3. Ó. O dobro e um pouquinho. Tá? Ele não manteve certinho aqui. Só para me sacanear. Mas ele manteve as proporções. Vamos ver que o desenho é tudo igual. Se você mantiver as proporções, os ângulos vão ser iguais. Aqui, ó. 45, 5, 60. Sacanagem esse desenho. Aqui. Esse aqui acho que tá mais bonitinho, ó. O ângulo PIG é uma redução do triângulo CAT. Ó. Aqui o PIG. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deve ter 4 no outro. 1, 2, 3, 4. Beleza? Qual o ângulo interno aqui? Pô, 90, 90, 63, 63, 727. Tá? Matou. Aula 7 e 8. Ampliação e redução. Proporcionalidade de lados correspondentes em situação. Aula 5 e 6. A gente viu a proporcionalidade dos ângulos. Agora a gente está vendo a proporcionalidade dos lados. Basicamente, já vimos lá, né? Não tem como você dissociar, não tem como você separar o tamanho do lado do tamanho do ângulo. Você aumenta um, você aumenta o outro. Se você aumentar um, se aumenta o outro, alguma coisa ali ficou fora do padrão. Você aumentou um lado e não aumentou o outro. Ele não é mais proporcional, ele não é mais correspondente. Tá? Então, determinar a medida de lados correspondentes de figuras poligonais congruentes. Congruentes são figuras iguais. Lados correspondentes. O lado DA é correspondente ao HE. Verificar a congruência das medidas. Então, vou tirar duas imagens e você vai lá e medir e ver se elas são correspondentes. Verificar a proporcionalidade. E agora sim, ó, se você ampliou e diminuiu, você tem que ver se elas são proporcionais. Eu posso ter dobrado um lado e triplicado o outro. E aí você perde as proporções da figura original. É como se você pegar... Será que eu consigo? É como se eu pegar a minha imagem aqui. Aqui, ó. Se eu fizer isso, eu estou mantendo ela proporcional. Todos os lados estão ampliando igualmente. Se eu fizer isso, elas já não são mais proporcionais. Eu estou distorcendo a imagem. Tá? É isso aqui. É gato. É isso aqui. Ampliar ou reduzir figuras poligonais, observando as medidas dos ângulos, ou ampliando ou reduzindo as medidas do lado. Então você vai ter lá na folha quadriculada, esse desenho aí, e você vai ter um triângulo, vai ter que fazer um triângulo maior ou um triângulo menor. Você vai ter um polígono, um pentágono, ele maior ou menor, sem perder a proporção, sem ter essa distorção que eu mostrei para vocês. 7, 8. E aqui a gente entra nas figuras poligonais. Essa aqui é mais para frente. Eu vou deixar para um vídeo separado. Quando a gente chegar nessa parte, eu entro nisso aqui. Mas isso aqui, a parte de perímetro e área, já caiu um exercício que levava isso em conta na nossa prova, né? O exercício que a moça corre essa área, essa. Vocês tinham que somar. Tinha que somar o tamanho do escapamento da moto. Vocês tinham que somar esse lado com esse, com esse, com esse. Vocês estavam descobrindo o perímetro. Já fizeram um exercício desse. Tá bem. Tá? Fica pro próximo vídeo. Esse já tá longo, 20 minutinhos, que eu passei quase 10 minutos puxando a orelha de vocês. Tá? Então é isso, a gente se vê na terça-feira. Espero que vocês consigam assistir esse vídeo durante essa semana. Vou mandar para alguns alunos que eu tenho contato. Se vê lá.